Graças e paz, queridos. Bom demais estarmos juntos aqui, compartilhando com vocês algumas coisas tão legais que já tem tempo que eu não sou jovem. Eu fui faz pelo menos uns 2, 3 anos já, e a gente acaba esquecendo, né? Mas quando eu era menino, há pouco tempo atrás, eu pensava que esse negócio, quando eu chegasse nessa fase de jovem, eu ia realmente estar bombando, arrebentando, conquistando, e no meu melhor momento. E aí, de repente, eu descobri que essa fase de juventude é, na verdade, uma fase de muita indecisão. Você pensa assim, quando eu tiver 18, eu só não sei por que a minha pregação não apareceu aqui. Você pensa assim, quando eu tiver 18, eu vou fazer tudo que um adulto faz. Eu vou realizar todos os sonhos, minha vida vai ser completa, eu vou arrebentar. E de repente, na verdade, você chega aos 18, 19, talvez, e aí você descobre que tem tanta decisão para tomar. E aí, muito jovem, muito rapaz, depois dos 18 anos, ele começa a entrar em crise. Porque, na verdade, ele esperava da vida mais para essa fase. E às vezes é justamente nessa fase, do início da vida adulta até lá para os 30 anos, as pessoas ficam perdidas, ficam procurando se achar em determinadas coisas que, na verdade, trazem muitas frustrações. Então hoje eu quero falar a vocês sobre decisão. Há muitos anos atrás tinha um programa aqui nos Estados Unidos chamado A Hora da Decisão. E eu peguei essa frase como uma chave para a gente discutir algumas coisas aqui hoje a respeito da juventude. Eu sou um homem já de 44 anos, mas eu fui jovem um dia, há um tempinho atrás, e eu tenho um menino de 17 anos em casa agora e uma menina que vai fazer 19. Então eu estou revivendo parte daquilo que eu vivi nessa fase, olhando para os meus filhos e vendo realmente, por outro ângulo, aquilo que eles experimentaram. E eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre decisão. A juventude é uma fase de transição. Você, nesse momento, está passando do que você era até pouco tempo uma criança para o que você vai ser daqui a um tempo, uma pessoa completa em todos os aspectos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas nessa fase, daqui até lá, você tem algumas decisões para tomar. É uma fase difícil para muita gente. É justamente nessa época que o inferno inteiro investe na vida dos jovens para eles usarem droga à vontade, para eles se prostituírem, para eles se envolverem com um montão de coisa errada. E eu passei por tudo isso. Eu experimentei uma boa parte dessas coisas e eu pude viver na pele as consequências de andar por uma direção errada. Eu não vou falar tanto desse aspecto negativo da minha vida, mas é justamente nessa época que todos os olhos estão voltados para você. Os traficantes de drogas estão de olho em você, se você tem algum dinheiro, se o seu pai tem alguma estabilidade, se você tem um pouco de equilíbrio, eles estão de olho em você porque você é um potencial cliente para eles. Não porque a droga é boa, não porque você vai arrebentar, porque eu vivi isso na pele, eu experimentei isso na década de 80, quando eu estava dentro de uma igreja, olhando para o pessoal cantando, tocando bateria. Eu também tocava vários instrumentos na igreja, teclado, violão, contrabaixo, bateria mais ou menos, não igual esse pessoal aí, e não tocava violão igual o Isaac, mas eu tocava, e de repente eu olhava na porta da igreja assim, a galera passando, os jovens curtindo a vida, sem camisa, com as meninas, e eu olhava para os irmãos assim na igreja e falei, cara, lá tá massa demais, e aqui tá muito chato esse negócio. E eu comecei a olhar para a rua, até um dia que eu falei assim, eu vou sair da igreja, eu tenho que achar um jeito. Eu estava no culto falando, eu tenho que achar um jeito de sair da igreja. Aí eu tive uma ideia brilhante, eu pensei que fosse minha essa ideia, né? Tive uma ideia brilhante. Eu falei assim, olha, eu vou lá fora, e quando o culto estiver quase acabando, eu vou entrar num bar. Porque na nossa época, se você entrasse num bar e um irmão te visse, você estava excluído. Você estava no inferno. Se o irmão soubesse que você não precisava beber, não precisava fazer nada, você tinha que estar no bar. Aí eu fui. Cheguei no bar, tinha um cara sentado, um cara jovem, bem interessante. E aí
Ele falou assim, ô guri, lá em Vitória o pessoal chamava os outros de guri. Ô guri, senta aí. Aí eu falei assim, não, eu sou crente. Na igreja eu não queria ser crente, aí lá eu queria ser crente. Aí ele falou, senta aí, guri. Aí eu sentei, assim, meio sem entender o quê. Aí o cara veio e falou comigo assim, ó, o dono desse bar aqui, estava andando na moto dele, era uma CB400 na época, indo de um bairro para o outro, no meio do caminho, alguém deu uma fechada nele, era na época um Maverick, se você sabe o que é Maverick, era um carrão na época, o Maverick deu uma fechada nele, ele quase caiu, parou a moto, tirou o revólver e deu uns tiros. Só que o cara acelerou o carro e foi embora. E agora ele está com medo de ser morto, porque ele acha que esse carro é do neguinho do Maverick, era assim que ele chamava o cara. Um cara perigosão, traficante da época. E eu estou aqui para matar o cara. E eu te escolhi para você ir lá, descobrir se o carro tem marca de bala, tem algum risco, e volta aqui para me contar. Aí na mesma hora eu falei, cara, mas eu nem terminei de desviar ainda. Eu já estou numa fria dessa aqui. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu quero voltar para a igreja agora, pelo amor de Deus. Aí eu falei com o cara, não, eu sou crente, eu sou crente. Aí ele falou, cara, se você não for, eu mato você também. Aí eu pensei, eu vou lá rapidinho, minto para ele e fica tudo bem. Mas aí eu cheguei lá, o carro tinha umas marcas. Aí eu voltei assim meio tremendo, orando, Senhor, tem misericórdia. Não deixa dar nada errado não sei o quê. E aí sentei lá e falei assim, ó, eu vi umas marcas, cara, mas eu não sei se é bala, eu nunca vi tiro assim em carro, não sei se é, não sei. Aí ele falou, fica aqui, não sai daqui não, daqui a pouco eu volto. Aí ele saiu, foi para lá, e daí a pouco voltou, e uma galera chegou, uma galera de amigos, mulheres, gente interessante, um monte de gente assim, na época a gente falava, só cara descolado, só galera assim, massa mesmo, na época a gente falava isso. Essa gíria você não entende, massa, né? Isso é da época. Quem entende? Você os velhos aí, a galera aí, só os jovens de antigamente, aí. Então, aí, a galera chegou e começaram a tomar cerveja, aí tinha um cara que pegou um copo assim de vidro e tomou a cerveja e comeu o copo. Aí eu falei, uau! Aí ele e cuspia assim os vidros. Aí eu comecei a achar aquele negócio legal. Aí um outro pegou um guardanapo assim, fez uma magiquinha assim e tal, e deu uma rosinha de papel para a menina, garçonete. Aí eu falei, o cara é doidão, o cara é legal. Aí veio outro cara assim, com duas namoradas, uma do lado do outro, uma de cada lado assim e tal, e beijando e abraçando e sentou assim. Eu falei, gente, que lugar é esse? Que lugar é esse? E aí, depois o cara vai e senta, o cara que tinha me contratado. Aí ele me apresentou, ele falou assim, ó, esse aqui é o novo integrante do grupo. E daí para frente, ele começou a me treinar e começou a me ensinar como é que funcionava aquele negócio. E eu descobri que ali era um grupo de empresários, de pessoas bem-sucedidas, pessoas inteligentes. Eles tocavam violão, eles cantavam, eles faziam um bom discipulado, indo atrás de você, cuidando de você, te protegendo. Ninguém mais me batia na escola, ninguém mais brigava comigo, que eu era mais fraquinho. Aí eu tinha que andar me preparando para me defender da galera, mas agora, quando eles souberam que grupo eu pertencia, ninguém mais me batia na escola. Teve um menino que até me deu dinheiro, falou assim, ó, pelo amor de Deus, não faz nada comigo. E eu joguei sinuca com aquele dinheiro. E a vida foi ficando interessante. Mas de repente, queridos, eu descobri que eu estava num grupo bastante intrigante, porque, na verdade, eles eram pessoas bem-sucedidas, mas eles se reuniam naquelas festas ali, porque quase toda noite alguém morria. E eles eram contratados para fazer isso para a polícia, eram contratados para fazer isso para quem pagasse bem. Eu só me lembro que na época, por 30 mil cruzeiros, aquela nota do Barão, se você conhece, quem conheceu, uma nota antiga de 30 notas daquela, uma pessoa podia morrer numa noite. E a gente festejava toda noite algum evento desse tipo.
E isso foi ficando cada vez mais natural, até um ponto que eu me esqueci de Deus. Isso apagou completamente da minha memória. E foi um processo para voltar. Então tem muitos olhos atrás de você, te procurando, te buscando, querendo te encontrar para um propósito destrutivo, para um propósito que vai realmente levar a sua vida para uma direção completamente oposta àquela que Deus sonhou para você. Mas ao mesmo tempo, a juventude é também uma fase fantástica, desafiadora, empolgante, porque nessa fase você está cheio de força, está cheio de paixão, é alguém inteligente, é alguém que está fazendo grandes descobertas da vida e tem muito para acontecer porque você é corajoso. E a Bíblia mesmo disse, olha, você é forte, você já venceu o maligno, o Senhor está em você, você tem muito para conquistar. Então essa fase é uma fase interessante, é uma fase que você pode fazer muito. E porque o diabo sabe que você pode fazer muito, porque o diabo sabe que você pode fazer um estrago no inferno, porque o diabo sabe que você pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus, ele trabalha para desviar você disso. Isso não é historinha para boi dormir. Isso não é conversa fiada de pastor, queridos. Eu já vivi lá, eu já vi isso acontecendo. Meus amigos, todos esses amigos morreram. Menos eu, um que ficou preso na ilha, no presídio que tem em Vitória, e um outro que se converteu. Todos os outros foram mortos. Uns foram assassinados, morreram por causa da AIDS, outros morreram de outras, foram assassinados e depois morreram por algum tipo de infecção, mas todos eles morreram, todos eles se deram mal. Então, o diabo sabe que você é um grande potencial nas mãos de Deus, mas ele quer atrapalhar esse projeto de Deus. Então, essa é uma fase de decisões, essa é uma fase de escolhas, é uma fase desafiadora, e você pode ser realmente um grande canal de Deus, ou pode ser um grande fracasso e um grande instrumento do inimigo. Então, quais são as escolhas que um jovem, que uma pessoa como você deveria fazer? Eu sei que nessa fase muita gente está pensando assim, será com qual menina eu vou ficar hoje? Será com qual cara eu vou ficar hoje? Talvez alguém pode estar pensando, ou aqui ou pela internet, não sei se alguém está me ouvindo pela internet, mas a pessoa está pensando assim, que tipo de droga eu vou usar hoje? Eu tive amigos nessa fase que se suicidaram, que acabaram com a sua vida por causa de ilusão. Eu me lembro de uma menina lá em Viçosa, uma menina muito bonita, novinha, 17 anos, tinha passado na universidade antes de completar 18 anos, filha de crente, cresceu na igreja, uma menina gente boa. Aí eu conversei com ela assim, olha, cuidado com Viçosa. Na porta da igreja eu falei com ela, Viçosa é uma cidade maravilhosa, tem muito rapaz, muita moça interessante, é um ambiente acadêmico, universitário, você vai conquistar muito aqui, mas é um lugar muito perigoso. Muita droga, muita violência, muita armadilha. E ela riu, falou, não, pastor, tranquilo, fique em paz e tal. Aí um pouco tempo depois, menos de 6 meses que ela estava na universidade, ela conheceu um carinha legal, e ela foi então namorar com ele no carro, na beira de uma estrada. Aí, de repente, veio a polícia, viu aquele carro parado, ligou as lâmpadas, o cara assustou e acelerou o carro. E aí, naquele desespero, tinha uma ponte que ligava o lugar que ele estava para o centro da cidade, e do lado dessa ponte tinha um rio lá embaixo, que dava mais ou menos uns 25 metros de altura. E esse cara, por alguma razão, ele errou a ponte, e era uma ponte larga. E ele passou do lado da ponte assim, e caiu lá no rio. O cara sofreu alguns machucados, alguns arranhões, mas a menina morreu na hora. Na hora. Acabou com a vida dela, acabou com a história dela, acabou com os projetos de Deus na vida dela, por causa de escolha errada. É uma fase de escolhas. Nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões nessa época. Então eu quero te falar de pelo menos 4 decisões que você pode tomar, que poderão mudar a sua história, que poderão marcar a sua vida. Será que tem como só um pouquinho de retorno para mim, por favor? Olha só, a primeira escolha é quanto à entrega do seu coração. Você vai ter que entregar seu coração para alguém, sim ou não? Ou não, né? Se não quiser entregar, não entrega. Mas você acaba entregando. Você entrega ou para uma pessoa, ou você entrega para um
projeto. Você acaba entregando seu coração. Tem gente que simplesmente entrega o coração para o trabalho. Entrega o coração para um homem errado. Entrega o coração para uma mulher errada. Entrega o coração para um projeto talvez maravilhoso, mas que não vai te preencher plenamente. Então você vai entregar em algum momento seu coração para alguma coisa. Por isso, se você tem que entregar seu coração, comece se entregando totalmente a Deus. A Bíblia fala em Daniel capítulo 1, versículo 8, a respeito de Daniel, que era um cara jovem também, mais ou menos na faixa de idade da maioria aqui, e ele foi levado cativo para a Babilônia. E como cativo, como escravo de guerra, ele era da nobreza, ele era das famílias nobres de Israel, mas ir para a Babilônia, sair de Jerusalém e ir para a Babilônia, poderia ser um sonho se a pessoa estivesse passeando, mas não como escravo. Babilônia é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, era muito bonito, era um lugar super high-tech, era um lugar realmente interessante culturalmente, era interessante por parte da arquitetura e também por parte das estratégias de guerra. Era um lugar muito rico, era um lugar muito bonito, era um lugar onde tudo era permitido. Babilônia é a mãe de todo tipo de permissividade que possa existir. Então eles estavam indo para o lugar dos sonhos de muitos jovens. Imagina Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, indo para Babilônia, pensando o seguinte: cara, o que nós vamos fazer em Babilônia? Imagina, a gente está indo para o palácio do rei, o rei tem mulheres, tem bebida, tem tudo de bom. A gente vai ficar no Instagram o tempo todo, a gente vai ficar na mídia, todo mundo vendo a gente, vamos ser famosos. Ele pensava, a gente é inteligente, a gente é a nata da sociedade. Imagina eles pensando isso. Eles eram jovens, o pai dele não estava lá, a mãe não estava lá, não tinha pastor nenhum lá, não tinha nada para fazer, nada para prestar conta a ninguém. Mas de repente, eles sozinhos, lembrando da origem dele, eles falaram o seguinte: olha, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Aí lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse. E aí, é muito interessante porque essa ideia da contaminação não era contaminação com algum vírus, com alguma doença sexualmente transmissível, não era contaminação com algum tipo de produto químico, não. A ideia de contaminação era contaminação moral, espiritual, perverter os valores que eles tinham, macular a fé que eles haviam recebido da família deles, destruir aqueles valores que pertenciam à família e à religião que eles tinham. Então eles decidiram não se contaminar. Isso tem uma conotação de consagração, de entrega, de busca. E aí, lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, é um livro que pertence ao que se chama, na teologia, de Pentateuco. Esse livro é um livro que mostra as coisas que são impuras, as coisas que são puras, as que são consagradas a Deus, as que servem para o culto a Deus e as que não servem. E isso inclui animal, isso inclui comida, isso inclui tipo de roupa, inclui um monte de coisas que eram regras em Jerusalém. Eram regras para o povo de Israel. E aí tinha todo um critério para se consagrar e se preparar, porque consagração, no contexto da Bíblia, tinha a ver com separação para uso exclusivo, porque todos nós entendemos que nós fomos criados para sermos de alguém. Não tem como você ser uma pessoa neutra no universo. Você nunca vai dizer assim: olha, eu sou meu mesmo, eu me pertenço, ninguém é dono de mim. Na verdade, quando você não pertence a Deus, você vai pertencer a alguma outra coisa. Você vai pertencer talvez a uma escravidão qualquer em relação aos seus sentimentos. Tem gente que é escravo de jogos, tem gente que é escravo de bebida, escravo de drogas, escravo de emoções, escravo da tristeza. Tem milhares e milhares de jovens completamente frustrados. É por isso que você percebe que esses grupos terroristas
de outros países têm conseguido influenciar pela internet milhares de jovens. Eles falam o seguinte: olha, quem gostaria de se explodir essa semana numa praça qualquer aí? Aí um montão de gente se oferece como candidato. Pensa bem, como é que uma pessoa pode se oferecer para ser um homem, uma mulher bomba, numa festa onde está cheio de jovens? Mas existem pessoas que fazem isso. Eu me lembro de um cara, lá na Alemanha, há uns 15 anos atrás, um cara rico, dono de uma rede de lojas de computadores, e ele mandou uma mensagem assim meio secreta na internet, para quem tivesse interessado, e ele falou o seguinte: olha, eu estou interessado em comer uma pessoa. Que isso, pastor? Não, ele queria comer, matar e comer, canibalizar uma pessoa. Não pensa besteira, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Ele falou assim: ó, eu quero comer um homem ou uma mulher. Quem quiser se oferecer, por favor, meu telefone é esse, meu endereço é esse. E aí um cara, também rico, falou assim: eu quero ser comido. E aí, essa história espalhou pela internet na época. Lá no Brasil, a internet estava começando a ficar conhecida, não era uma novidade assim. Era uma novidade, mas não era uma coisa tão popularizada ainda. E eu li essa matéria. O cara se ofereceu, ninguém deu nada por isso, mas depois a polícia resolveu investigar para ver que palhaçada era essa. E aí, de repente, encontraram a casa do cara. Lá na cozinha dele tinha um frigorífico enorme, assim, um refrigerador grande. A polícia abriu e lá estavam as partes do corpo do cara. O cara tinha comido várias partes dele. Estava lá. Você imagina como alguém pode se oferecer para uma idiotice dessa? Mas é justamente essa falta de propósito, essa falta de se entender. Então, esses jovens decidiram se consagrar a Deus de uma maneira diferente. Eles falaram: olha, nós não vamos nos contaminar com nada. Essa ideia de consagração é se oferecer a Deus para um propósito mais alto do que o propósito que esse mundo está oferecendo para a gente. É um propósito realmente desafiador, onde você vai fazer a diferença na sua geração e vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Quando eu entendi isso, eu tinha apenas 2 anos, ou já tinha 2 anos, que eu estava morto no meio daquela galera, vendo um monte de coisas acontecendo. Então foi quando eu abri meu coração e pedi socorro a Deus, lá do meio daquela bagunça toda, e Deus me tirou de lá de uma maneira assim poderosa. Mas infelizmente a maioria dos que estavam lá não saíram. Então, essa ideia da consagração, ela traz uma conotação de sacrifício. E aí, muita gente não quer fazer sacrifício. No Antigo Testamento, a ideia de sacrifício era bem radical, porque alguém pegava um animal, trazia no altar, e esse animal era esquartejado, era colocado sobre o altar, e então o fogo queimava aquele sacrifício, aquilo ali era uma oferta a Deus. Mas no Novo Testamento, agora nos nossos dias, essa ideia de sacrifício mudou, porque não se traz mais um cordeiro para o altar. Jesus morreu na cruz, isso é um fato, mas a minha consagração a Deus, ela passa pelo que Cristo fez, mas termina naquilo que eu tenho que fazer. E hoje não é mais o cordeiro que vem para o altar, quem vem para o altar sou eu mesmo. E a ideia não é mais trazer um cordeiro morto para o altar. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 1, que eu preciso me oferecer voluntariamente. Não é ninguém que me traz, sou eu que me levo. Eu que me ponho no altar, e quando eu estou no altar, eu me ofereço a Deus totalmente em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sou eu que permito que o fogo de Deus passe em cada parte do meu corpo para consumir cada área da minha vida que precisa ser purificada pelo fogo de Deus, para que eu, consagrado ao Senhor, possa ser útil para Ele. É um processo de entrega, é um processo doloroso, mas é gratificante, porque quando você se torna uma oferta agradável ao Senhor, a sua vida começa a fazer diferença na vida de outros. Começa a fazer diferença no mundo, começa a fazer diferença na sua família. Eu me lembro de uma menina que se converteu lá no Ceará, e no Ceará eles falam umas palavras esquisitas. Então, um dia o pastor estava pregando e essa menina chegou na frente com toda a família dela, aquelas famílias grandes, quase 70 pessoas. E aí veio o avô, o tio, cunhada, prima, e aí vai aquela galera. E aí o pastor fica tão chocado com aquele tanto de gente convertendo de uma família só,
que ele falou o seguinte: olha, eu queria saber o que aconteceu, como é que todos vocês decidiram se converter de uma vez? Aí o velho, né, o pai, apontou para a filha mais nova dele e falou: é por causa dessa peste aí, ó. Porque peste lá é uma palavra carinhosa, né? Quando alguém ama, o outro fala assim: ô peste, vem cá. É mais ou menos assim. E aí, o pastor não entendeu nada. Como assim, por causa dela? Aí ela falou: não, que ela veio para a igreja primeiro. E ela não obedecia, ela era rebelde. E aí, ela não gostava de passar calça, ela não gostava de fazer nada dessas coisas. Passar roupa, né? E aí, eu mandava ela fazer uma coisa, ela fazia. Ela começou a sair e falar: pai, eu estou indo na igreja, posso? E ela começou a ficar tão diferente, que eu comecei a gostar disso. E aí eu mandava ela passar calça. Quando ela falava: estou indo para a igreja, posso? Eu falava: vai, mas primeiro passa a minha calça. Aí ela: tá bom, pai. Aí ela terminava e falava: pai, o senhor quer mais alguma coisa? E aí: não, passa mais essa e essa e essa. E ela então passava e saía. E ele começou a testar ela de todas as formas para ver se ela reagia. E ela estava cada vez mais obediente, lavando a vasilha, fazendo a comida, cuidando da casa, fazendo tudo para o pai dela. E aí o pai dela falou assim: olha, eu vou lá nessa igreja, eu tenho que ir lá com a minha família toda. Ele reuniu a família e falou: hoje todo mundo na igreja. Porque se essa igreja mudou essa peste dessa menina, vai mudar a minha família toda. Você entende? Então, queridos, isso é uma consagração. A pessoa foi se oferecendo, foi se colocando à disposição. E eu me lembro de uma história, daqui a pouco eu falo dessa história, eu vou falar dela agora. Eu me lembro de uma história muito engraçada sobre consagração, de um menininho que estava com sede, dormindo à noite na casa dele, e ele falou assim: pai, aqui nos Estados Unidos, pai, traz água para mim. Aí o pai falou assim: menino, vai dormir, não é hora de tomar água, você vai mijar na cama, vai dormir. Aí o menino começou a dormir: tá bom, pai, tá bom. Começou a dormir. Aí o pai começava a pegar no sono: pai, traz água para mim. Aí o pai falou: menino, vai dormir, pelo amor de Deus, você está me atrapalhando a dormir. E o menino falou assim: pai, eu estou com sede, pai, traz água para mim. E o menino, se você não dormir agora, a próxima vez que você me gritar, eu vou aí te espancar. Você tem que dormir. Pelo amor de Deus. O pai começa a dormir. Aí ele falou: pai, quando você vier me espancar, você traz água para mim? Sabe, consagração a Deus, querido, tem que ser uma sede, tem que ser uma paixão. Eu tenho que entender o valor disso, e eu tenho que insistir em colocar minha vida no altar e me oferecer a Deus, porque isso tem recompensas. Daniel se ofereceu a Deus dessa maneira. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que, para começar, ele se tornou o cara mais sábio que havia em Babilônia. A história dele é longa, e eu não posso falar dela toda aqui agora. Os reis subiam ao poder e caíam do poder. Um rei após o outro, um rei após o outro. O cara ficou 70 anos em Babilônia, só em posição de honra. Quanto mais os conflitos políticos assolavam Babilônia, mais Daniel crescia. E no final da história, Daniel, além de ser um homem super prestigiado por todos os reinos, monarcas que passaram antes desses 70 anos, ele também tinha os céus abertos diante dos seus olhos. Ele viu o futuro, ele viu o Apocalipse que João foi ver só milhares de anos depois, porque ele estava realmente no centro do propósito de Deus para a sua vida. Então, consagração a Deus, entregar-se totalmente a Deus, é a primeira decisão que você precisa tomar. A segunda decisão, se você realmente quer viver uma vida relevante nessa terra, e eu já falei a segunda decisão, seja relevante. Não seja um Zé Ninguém, não seja um Maria vai com as outras, não seja uma pessoa retardada que não sabe o que quer da vida na fase que você está. Não fica tentando descobrir o que fazer, fica procurando, é igual aquelas pessoas que não tem nada a fazer em casa, vai na rua para ver se tem alguma coisa para comprar e acaba gastando um dinheiro que não tem para comprar uma coisa que nem precisava. Tem muita gente que fica tão perdido procurando uma coisa, acaba se metendo num pecado, se metendo numa furada sem necessidade. E aí, seja relevante. A Bíblia fala lá em Provérbios 22, 29 o seguinte: olha, veja um homem
perito em sua obra. Perante reis será posto e não entre a plebe. A ideia é o seguinte: se o cara é bom no que ele faz, ele vai ser valorizado por isso. Então, você é jovem, você tem inteligência, tem força, tem paixão e tem coragem. Você pode muito bem fazer diferença nessa fase que você está. Você pode muito bem ser o melhor cara, porque o dia que você for casar, você vai casar com a melhor menina. Você pode ser a melhor menina, porque o dia que você for casar, ou o dia que você for contratada por um emprego, ou o dia que você for procurada por alguém, na verdade, a sua qualificação, o valor que você dá a si mesmo, vai perseguir você, e bênçãos, recompensas, vitórias, prosperidades vão alcançar pessoas excelentes. Tem muita gente que fez diferença na história. A Bíblia fala de pessoas da Bíblia que fizeram diferença na história, e a gente sabe de histórias de pessoas comuns que marcaram a geração. Eu me lembro de uma pessoa que estava na universidade na época e foi passear na Índia. Os dois amigos foram passear numa região da África, melhor dizendo, e viu aquele tanto de gente descalço. E aí um cara falou assim: gente, esse povo pobre, descalço, sem nada para calçar, que coisa ridícula, que nojeira, que pés horríveis, que sujo. E aí o outro cara que estava do lado falou assim: olha, que oportunidade de fabricar sapatos baratos e mandar para esse povo e ficar milionário rapidinho. Então esse cara voltou para o país, voltou para aqui para os Estados Unidos, montou uma fábrica, conseguiu na verdade, pessoas que fabricavam num preço muito baixo, e aí começou a vender sapatos para a África. Quando ele já estava milionário, aquele colega dele que estava na faculdade se tornou funcionário dele. Porque, na verdade, os dois enxergaram o mesmo problema, mas um foi relevante. Um conseguiu aproveitar aquela oportunidade para se dar bem. Na verdade, você está no meio de tantas oportunidades. Um dia desse eu conversei com um cara, ele falou assim: eu estou aqui há 19 anos. E como você sabe, cara, eu não consegui ser crente demais por causa das mulheres, você sabe, né? É muito difícil para mim. Aí eu falei: você já conseguiu cidadania, você já conseguiu se organizar, você já conseguiu alguma coisa a mais aqui, um trabalho legal? Cara, estou todo bagunçado, não consegui nada. 19 anos só errando, só errando. Aí agora ele voltou para Jesus, começou a acertar. Tem ainda algum tempo para consertar. Ainda bem que tomou uma decisão. Mas você está novo, você está nova. Então, olhe para frente, olhe as oportunidades que Deus te dá. Esses dias eu vi uma pessoa que conseguiu ganhar uma grana só por ter sido honesto durante alguns anos para o patrão dele. O patrão dele simplesmente pagou a entrada da compra da casa dele. Falou assim: eu vou te dar isso de presente. E ele comprou a casa dele. Ele nunca esperava isso, nunca esperava, mas ganhou por causa da qualidade do caráter e da excelência que essa pessoa tem. Então, olha só, ser relevante tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o que você enxerga do seu futuro, tem a ver com o que você quer ser nessa terra. Isso exige planejamento, isso exige decisões, isso exige renúncias em alguns aspectos. E aí, tem uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção. Esse cara conseguiu ser relevante. Ele era um profeta. É claro que necessariamente você não precisa ser um profeta para ser relevante, mas me chama a atenção a coragem dele, o caráter dele. A Bíblia fala que o rei Acabe era amigo e meio parente do rei Josafá. Josafá era um homem de Deus, mas Acabe era um rei ímpio. A filha dele casou com o filho de Josafá, ou o contrário, a filha de Josafá casou com o filho dele. E aí, nessa aliança familiar, um dia Josafá veio visitar Acabe, e Acabe estava para sair para uma guerra. E aí ele falou o seguinte: olha, você podia ir comigo para a guerra. E Josafá falou: beleza, cara, eu vou com você onde for, nós somos uma família, vamos lutar juntos, vamos conquistar e tal. Mas faça uma coisa, vamos consultar Deus para ver o que Deus quer, porque Josafá era crente. E aí ele falou: beleza, chamou 400 profetas. Os profetas vieram, só profeta sem Deus, só gente fria, vazia, oca, que tinha hábito de usar Deus, mas não era usado por Deus. Deus não estava com eles. E aí quando eles começaram a profetizar, só profetizaram coisa boa. Você vai se dar bem, você vai conquistar, a vida vai ser boa para você, você vai à guerra, vai trazer vitória de lá e tal. Aí Josafá ficou olhando aquilo e falou: você não tem nenhum profeta de Deus aqui não? Tem ninguém realmente sério que fala a verdade para você?
Aí ele falou, não, tem um cara aí, um tal de Micaías, mas eu odeio aquele profeta. O cara só profetiza coisa ruim. O cara só profetiza palavra pauleira contra mim. Eu não quero isso. Aí ele falou, chama esse cara, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Aí quando ele veio, ele falou o seguinte, eu estou indo, mas eu só falo o que Deus mandar. Mas quando ele chegou diante do rei, o rei falou, e aí, devo sair para a guerra ou não? Ele falou, vai embora, você vai se dar bem, você vai ver como vai ser boa a sua batalha, você vai ser muito vitorioso, tudo vai dar certo para você. Aí, um dos chefes dos profetas lá bateu nele e falou assim, olha, quantas vezes eu tenho que te dizer para falar só a verdade? Aí ele falou, pois é, eu vi todo o exército disperso, subindo pelas montanhas, como ovelhas que não têm pastor, e você estava morto nessa guerra, Acabe. Aí Acabe vira para Josafá e falou, não te falei? Ele só profetiza palavras duras e pesadas contra mim. Aí ele falou, pois é, eu vou para a guerra, vou me dar bem nessa guerra, vou conquistar, e quando eu voltar eu te mato. Mandou prendê-lo com pão e água. E aí ele falou, se você voltar, então Deus não falou por mim. Fica à vontade, vai para a guerra. O cara tinha realmente intimidade com Deus, ele foi relevante no tempo dele. Josafá foi para a guerra e Acabe combinou com ele, olha, como existe essa palavra, vamos combinar assim, você vai de rei e eu vou disfarçado de soldado. O cara muito esperto. E aí, ninguém vai saber que eu sou rei, ninguém vai me matar. E aí eles estavam lá na batalha, avançando, aí um soldado inimigo pegou uma flecha e jogou assim para o alto. A Bíblia fala que jogou a esmo. Soltou uma flecha no ar e por acaso a flecha foi exatamente naquele soldado que na verdade era o rei. E o cara morreu. Então, veja bem uma coisa, esse profeta, diante de espancamentos, diante de perseguição, diante da impopularidade que o seu ministério se tornou, porque era muito mais legal para ele ficar com a galera que estava atraindo o favor do rei, que estava se dando bem no palácio, ele preferiu ficar preso para fazer a diferença representando Deus no meio daquela geração. Então, às vezes, a gente gosta dos aplausos, a gente gosta de satisfazer os prazeres da gente, a gente gosta de ficar bem na fita com todo mundo, mas, na verdade, quem a gente deveria agradar, que é Deus, a gente não consegue agradar sendo medíocre dessa maneira. Esse profeta foi relevante, e lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala o seguinte, olha, existiram homens dos quais a terra não era digna deles. Eu quero terminar com duas coisas. A terceira área que você precisa decidir é, decida se valorizar. A Bíblia fala o seguinte, ninguém te despreze. Lá em Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Essa palavra, ela é muito interessante, porque eu não sei se meu tempo já acabou. Já acabou? Eu tenho mais uns minutinhos? Só para terminar. Obrigado. Olha só, essa palavra é muito interessante para você, porque Paulo fala a Timóteo assim, ninguém te despreze por seres jovens. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, no viver, na caridade, na fé e na castidade. Ou seja, seja puro. Ninguém te despreze. Eu penso que uma das coisas que mais acontece com os jovens não é o desprezo de fora, não é o que os outros falam de vocês, mas é o que vocês pensam sobre vocês mesmos. É o que, quando a gente é jovem, o que a gente pensa, eu não sou capaz, eu não consigo ser esse tipo de crente que Deus quer que eu seja, eu não consigo vencer a masturbação, a pornografia. Já ouviu o ditado que 90% de todos os homens masturbam? 90%, e eles falam que os outros 10% são mentirosos. Já ouviu falar disso? Então, esses estigmas vão ficando na mente das pessoas, e elas falam, eu não consigo ser crente, eu não consigo ser esse modelo de homem, de mulher, que Deus quer que eu seja. E aí, esses estigmas, essas marcas, vão impedindo você de ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí a Bíblia fala, ninguém te despreze, incluindo você. Não se despreze, não se julgue por menor, porque a Bíblia diz, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você já foi declarado santo na cruz. A Bíblia diz que Ele te chamou para as boas obras e Ele te criou para isso. Você foi criado para ser excelente nessa terra. Ninguém te despreze, não deixe o diabo te desprezar.
Às vezes o diabo tem uma mania de pensar na cabeça da gente, na primeira pessoa, dizendo assim, olha, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me dar bem, eu deveria me matar. E você pensa que é você que está pensando isso, mas na verdade são ingerências na sua mente para fazer você acreditar nessas mentiras. Mas quando o diabo falasse, olha, eu não consigo ser feliz, eu queria me matar, aí você devia falar para a sua mente assim, então se mate. Vai se matar, Satanás, vai se dar mal. Agora, você para você mesmo, comece a acreditar no que Deus diz para você. Eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu fui criado para produzir nessa terra e fazer diferença nessa geração. Tem tanta gente, queridos, que conseguiram entender isso e se destacaram. Existia uma professora de Einstein, ele não era crente, ele não entendeu plenamente o propósito de Deus, mas embora ele fosse judeu, ele leu a Bíblia muito e aprendeu muito com a Bíblia. Então, uma professora disse para ele assim, olha, você é burro demais, cara. Esquece esse negócio de estudar. Estudar não é para você. Olha o tanto que essa mulher estava enganada. Olha o tanto que ela não sabia o que estava dizendo. Então, as pessoas podem dizer o que quiser de você, você pode talvez ser tentado a sentir a seu respeito uma mentira que o mundo ou que Satanás está tentando pregar na sua mente, na sua consciência, mas você tem que parar e olhar para o que Deus está dizendo. Você foi criado completo, perfeito, para fazer diferença nessa geração. E aí, olha só, olha para o passado, você vai ver, quem foi José do Egito? Alguém fala, foi o governador do Egito? Não, ele era o Zezinho, ele era um ninguém, ele foi levado como escravo, para ser escravo no Egito, para não ser nada no Egito, ele se tornou o José do Egito, ele se tornou o governador, porque ele tomou uma decisão de não ser influenciado pela circunstância, mas para ser um influenciador das circunstâncias. É você que decide. Quem foi Davi? Davi foi o rei, o melhor rei de Israel? Não, ele era um Davizinho, um Zé Ninguém no mato cuidando de ovelhas. Mas ele estava se preparando para ser um matador de gigantes, para ser um enfrentador de leões, para derrubar muralhas e conquistar reinos. Você talvez agora pode ser um Zé Ninguém, pode estar se sentindo uma pessoa que não é nada nessa terra, mas entenda uma coisa, quem é você em Deus? Quem Deus está dizendo que você é, quem Deus já disse que você é nas Escrituras, pode fazer diferença no seu futuro. E aí, olha queridos, indo direto ao ponto, para a gente terminar, a última decisão, e aí eu vou precisar daquelas paradinhas lá. Olha, deixa eu te falar uma coisa, seja cheio do Espírito Santo. E eu preciso te falar disso. Pode tirar minha Bíblia daí se quiser. Tem um versículo lá em Efésios 5,18 que fala assim, ó, não vos embriagueis com vinhos, mas seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Muita gente quando fala desse texto, se preocupa muito em falar assim, ó, beber é pecado. Não bebe. Não bebe. Cuidado, bebida é pecado. Eu não quero, não, está ótimo, obrigado. Eu não quero entrar nesse mérito. Particularmente eu sou contra a bebida, não porque é pecado, eu sou contra porque eu sou contra. Bebida não me ajuda em nada. Uma das coisas que a bebida faz comigo é me deixar tonto. Eu não quero ser um tonto. Sério mesmo, eu não quero ser um tonto. Meu irmão, primeira vez que eu vi meu irmão bêbado, ele teve a coragem de arrancar a roupa na minha frente, na frente da minha mãe, dos meus irmãos. Eu achei aquilo horrível. Eu falei, eu não vou beber nunca. Isso é ridículo, um homem não precisa beber. Ah, a bebida me dá coragem. Cara, eu nunca precisei de bebida para ser corajoso. Eu já fui muito doido, você não tem noção. Eu já fui na favela para falar para alguém de Jesus, o cara colocou um revólver na minha cabeça, uns 14 ou 15 no chão tinha revólver na mão, e o outro ainda tinha um revólver na mão, segurando assim, ó. E falou, se você subir, você vai morrer agora. Eu falei, então pode matar, porque eu estou subindo. Pode matar. Eu estou indo fazer uma visita, eu tenho que fazer uma visita, 11 horas da noite numa favela. E o cara lá assim, mata ou não mata? O cara estava trincado de cocaína, puxar o gatilho era a coisa mais fácil. Mas eu falei, eu estou aqui em nome de Jesus, eu vou fazer uma visita lá em cima. Me dá licença que eu tenho que passar. Aí levanta no meio da turma um cara chamado Baiano e fala assim, ô irmão, pode subir o morro que nós vai vigiar seu carro aí embaixo. Aí quando eu subi e voltei,
Estava lá todo mundo sentado, comendo um pato que eles cozinharam no meio da rua. Aí eu sentei lá e bati um papo com eles, ficamos amigos. Eu não preciso de droga para ter coragem, eu não preciso de maconha para ficar doidão, eu já sou doido, você não tem noção. Eu já fiz cada coisa e já vi cada coisa. Ninguém precisa disso. Quando você tem o Espírito Santo, você não precisa dessas coisas. Então a Bíblia diz, olha, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Existem muitos bloqueios para você ser cheio do Espírito. Um deles, sabe qual é? É você pensar assim, eu sou solteiro, cara, eu tenho muitos pecados, muitas tentações, não dá, eu sou solteiro. E aí, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te fez completo. Você não precisa achar sua metade, você já está pronto, você já é completo, você já foi feito pleno. Deus te criou para ser pleno. Quando você entender isso e for completo, cheio de Deus, realizado pessoalmente, você vai conseguir tudo que você precisa para fazer uma outra pessoa feliz, para desfrutar de outras conquistas e felicidades, mas não para te completar, porque você já foi feito completo. Ser solteiro não quer dizer ser sozinho. Você pode estar solteiro, mas estar acompanhado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Você pode ter anjos ao seu redor, te abençoando, te protegendo, te guardando. Então, olha só, muitas vezes, você é como esse vaso aqui, ó. Você fala assim, olha, eu queria muito ser, mas eu tenho muitos traumas e muitas feridas no meu coração, que me impedem de conquistar o que eu gostaria de conquistar. Eu queria muito ser cheio de Deus, mas quando eu era criança, cara, eu me envolvi com muita coisa errada. Eu me envolvi com pornografia muito cedo. Eu vi meu pai traindo minha mãe e eu odeio Deus por causa disso. Tem muita gente que odeia Deus porque ele tem problema com os pais dele. E aí as pessoas começam a falar assim, olha, eu não acho sentido na vida, minha vida é fria, vazia, infeliz. E aí a pessoa começa a pensar que não vale a pena viver. Aí por isso ela se envolve com droga, se envolve com pessoas erradas, acaba se viciando em alguma coisa. E aí chega uma hora, queridos, que ela está assim, ó, ocupada, cheia de coisas. Aí o que ela faz? Ela fala assim, olha, mas para eu conseguir alguma coisa com Deus, eu preciso tirar essa memória que eu tenho aqui atrás, aqui lá atrás. Aí ela fica tentando cavar a consciência dela, aí ela consegue tirar uma, aí quando ela lembra disso aqui, ela traz mais duas, de tristeza, de fracasso, de sentimento de inferioridade. E aí a vida dela fica assim, ela fica tentando consertar o que está errado, o que está estragado, mas ela não sai do lugar. Ela tenta se consagrar a Deus, ela tenta se aproximar de Deus, se esforçando com a própria carne, para conseguir vencer o pecado e vencer os traumas, vencer as feridas, vencer as marcas que o mundo deixou na sua vida. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, ela está te dando uma alternativa para você pedir a Deus que faça por você o que você não dá conta de fazer. Então quando você fala, tá bom, eu quero começar a me encher do Espírito, então você deixa a sua vida do jeitinho que ela está aqui, ó, e você então se aproxima de Jesus, porque não dá para você se encher de Deus sem ser por meio de Jesus. E você fala, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não dou conta de levar minha vida sozinho, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Aí sabe o que acontece? Quando você abre seu coração para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E aí, olha só o que acontece. Alguma coisa começou a mover, porque o Espírito Santo foi lá para dentro de você. E aquilo que estava lá encrostado na sua alma, começou a se soltar. E aí, você começa a se aproximar de Deus através das Escrituras. E aí, você se enche um pouco mais de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E aí, o Espírito Santo vai te enchendo de baixo para cima, de dentro para fora, vai te preenchendo, vai curando suas emoções, vai limpando sua consciência de culpas, de máculas,
que o pecado deixou, que as amarguras do passado deixou, e você libera perdão para o seu pai, para a sua mãe, talvez que te traiu. Eu lembro de duas meninas que eu atendi, que ela falava assim, olha pastor, eu via minha mãe se prostituindo na cama em cima, porque ela colocava a gente debaixo da cama, enquanto ela estava trabalhando. E aí meu pai veio me buscar, me levou para uma outra cidade, e nós fomos morar com o nosso pai, e quando nós chegamos lá, nós vimos um homem matar nosso pai. E ela falou assim, olha, nós estamos sozinhas no mundo, essa é a nossa história, nós precisamos de Deus. E elas se aproximaram, e eu vi o Espírito Santo enchendo aquela menina, e ela falava línguas que ela nunca tinha falado, e eu me refiro a línguas estrangeiras também. Ela começou a falar línguas estrangeiras, porque o Espírito Santo foi enchendo. Então, através da confissão, o Espírito Santo vai limpando você, lá de baixo, lá de dentro para fora. E olha só como é que vai ficando. Aquilo que era impossível de ser removido, de repente começa a fluir, começa a flutuar de dentro de você, e você fala, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tentação, mas o Espírito Santo está te enchendo, e Ele está te dando vitória, naquela área que você não tinha vitória mais. Aí olha, você vai se enchendo, aí você vem no metanoia, e olha o que começa a acontecer. Você vem no metanoia, e vai ficando 1000 vezes mais cheio. Mas o Espírito Santo não para, porque Ele não tem limites. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sobre Jesus não tinha limites. E o que Deus deseja fazer com você é te dar um preenchimento ilimitado do que Ele tem para a sua vida. E aí você começa a transbordar. Olha só, olha o Espírito Santo, começa a limpar você. E chega uma hora, queridos, que o seu discipulador te ajuda. A palavra veio e você fala, eu não quero isso mais não, e começa a jogar para fora tudo. Você pode não conseguir sozinho, mas o Espírito Santo te dá força. A Bíblia fala, se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos da carne, vivereis. Fica de pé, por favor. Há muitos anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, alguns jovens estavam ali lutando, guerreando, e aí um dos amigos acabou morrendo, e esse cara que morreu era o filho único de um homem muito rico aqui dos Estados Unidos, colecionador de artes, de obras de artes, pinturas famosas, caríssimas, um homem muito rico. E quando o filho dele estava na guerra, ele compartilhou com os amigos que o pai dele gostava muito de arte. Então um dos amigos que foi salvo por aquele soldado que morreu, então quando voltou da guerra, foi na casa daquele pai e falou assim, olha, eu conheci seu filho era um grande homem. Eu quero que você saiba que durante aquele último dia de vida dele, ele lutou bravamente. E eu estou aqui porque ele salvou minha vida lá na guerra. E em gratidão ao que ele fez por mim, já que você nunca mais vai ver seu filho, eu fiz esse quadro para você. Eu não sou um artista famoso, mas eu aprendi a desenhar na high school. E eu fiz esse quadro que lembra o rosto do seu filho, e eu chamei ele de O Filho, e eu queria dar para você. Aquele pai agradeceu, aquele pai ficou emocionado, mandou preparar uma moldura muito linda e muito cara, para colocar aquele quadro na parte mais central, entre as obras de arte mais caras que ele tinha lá naquela mansão. Passados uns dias, um tempo, aquele homem morreu, e deixou um testamento, para que tudo que ele tinha fosse leiloado. E aí o leiloeiro veio, pessoas do mundo inteiro vieram para comprar as obras de arte, principalmente porque era de interesse de homens ricos do mundo inteiro. Mas o primeiro quadro que ia ser leiloado era o quadro do filho. Mas ninguém queria o quadro do filho, porque o autor, o pintor não era famoso. E aí o pessoal falava, vamos logo com esse leilão,
porque a gente quer as outras obras mais caras, mais bonitas, de artistas famosos. E o pregoeiro falava assim: olha, vamos, quem dá $1 pelo filho? Quem dá $2 pelo filho? E ninguém fazia oferta nenhuma. Ninguém queria aquele quadro. Então, de repente, o jardineiro que havia vivido na casa durante muitos anos e havia visto aquele filho crescer na casa, amava aquele menino e também nunca mais o veria. Ele não tinha muito dinheiro, então ele pegou tudo que ele tinha no bolso, que era $100, e ele falou assim: eu dou $100 por esse quadro. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? O leiloeiro perguntou. Ninguém ofereceu nada, porque todos queriam que terminasse essa parte do leilão. E aí, quando ele disse: olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. E quando ele falou vendido, ele bateu o martelo e falou: o leilão está encerrado. Ninguém entendeu nada. Peraí, mas só vendeu um quadro, por quê? Encerrou o leilão. E ele falou: no testamento, o dono da mansão disse que quem tivesse o filho receberia de graça todas as coisas. Essa é a graça de Deus. Através de Jesus, através do que Ele fez na cruz, você recebe de graça justiça, santificação, poder para vencer o pecado, herança com Cristo. Você se torna filho de Deus. É isso que Ele tem para você. Então, se Deus falou com você nessa noite, querido, curva a sua cabeça. Nós vamos orar agora. Eu sei que eu já passei um pouquinho do horário, mas hoje é um dia especial na sua vida. Senhor amado, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero, ó Deus querido, entregar esses jovens que o Senhor escolheu para fazer a diferença nessa geração. Ó Deus, que tomaram a decisão certa de estar contigo hoje e não estar em nenhum outro lugar, porque na tua casa, Senhor, na tua presença há delícias perpetuamente. A tua voz é doce, a tua voz é preciosa, a tua voz realmente é tudo que precisamos. Por isso, ó Deus querido, toca esses jovens agora. Dê vitória, Senhor, a eles naquilo que eles não estão conseguindo vencer sozinhos. Levante-os, fortaleça-os, protege-os, Senhor amado, desse mundo e de decisões erradas. Ó Deus querido, hoje cure esse trauma, cure esse sentimento de inferioridade, esse desejo de morrer, esse sentimento de não ter propósito na vida. Cure esse coração, cure esse coração e comece a enchê-lo com teu Espírito. Enche essa moça com teu Espírito, enche esse rapaz com teu Espírito. Toca essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Peço o Espírito Santo que te encha. Peço o Espírito Santo que faça transbordar em você essa graça, esse favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.